Uma igreja de muitas mãos. Uma igreja de muitas mãos. E uma igreja que tem tantas mãos trabalhando é uma igreja que se multiplica, é uma igreja multiplicadora. Porque a igreja não pode ficar satisfeita em estar, já está tão bom aqui, essas pessoas, tão legal a gente viver no nosso grupinho, para que mais gente? Isso não pode ser o pensamento da igreja, né? A igreja tem que usar as suas mãos para se multiplicar e para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós estamos sobre a mão poderosa de Deus, que quer usar a mão de cada um de nós no seu poder para fazer a obra que Ele tem para fazer em nossas vidas. Lá em Mateus 28, versículos 18 a 20, nós temos exatamente as marcas dessa igreja de muitas mãos. Nós temos elementos que nós podemos ver claramente que são marcas, que é exatamente o momento em que Jesus está, já foi ressurreto, Ele chama seus discípulos antes de Ele subir aos céus, e você imagina só que momento era esse, olha, entre a ressurreição e sua ascensão, Ele convoca seus discípulos e vai dizer a eles uma palavra super importante. Imagine só alguém que já está para subir aos céus, que fez toda a sua obra e quer passar uma palavra muito importante. Ele tem que escolher aquilo que realmente se trata do cerne da questão, da razão da própria existência da igreja na terra. E aí então ele chama os seus discípulos e nós lemos no texto que ele diz assim: é-me dado todo o poder, ou em algumas traduções, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. É importantíssimo que nós entendamos neste primeiro ponto, é importantíssimo que a igreja de muitas mãos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja multiplicadora, entenda esse ponto, porque senão não vai ser possível escutar o segundo. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Tem gente que não tem autoridade de vida, não é? Ainda agora há pouco, ele estava brincando, eu encontrei com um pastor amigo meu, ele está assim, bem magro, magérrimo assim, né? Eu falei, uau, você rejuvenesceu, ficou mais magro. Aí ele brincou assim, bom, rejuvenesceu, eu não sei não, mas mais magro com certeza. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, não, depois que ele teve um problema no cardíaco, ele falou, não, é que meu cardiologista ele foi falar para mim assim, você vai ter que mudar muito a cultura da sua vida, vamos começar com alimentação e exercício. E ele falou, rapaz, o cara quer que eu coma igual um coró de alface. Eu falei, aí ele falou para mim assim, não se preocupe não, isso é bom. Aí ele pegou e virou para o e o senhor, doutor, o senhor faz essa... Aí o doutor falou, não faço, se fosse bom. Mas Jesus, é uma brincadeira só, tá, gente? Claro que bons conselhos a gente ouve de toda e qualquer pessoa, se é para o nosso bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus, ele era alguém que tinha uma filosofia de mestre diferente de alguns mestres, né? O método que ele usava para ensinar era um método chamado de peripatético, o que significa que enquanto caminha, ensina, ou seja, através da caminhada, que nós vamos ver isso depois, é um estilo de vida, ele vai ensinando e com o seu comportamento e suas ações, ele vai testificando aquilo que ele próprio está ensinando. Só que Jesus, aqui, ele fala sobre toda a autoridade nos céus e na terra, justamente pelo que ele fez na cruz.
Nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Não poderíamos ter relacionamento com Deus, que é inteiramente 100% santo, puro, imaculado. Nós não poderíamos ter relacionamento com o Pai. Deus, então, para nos levar de volta a si mesmo, envia o seu Filho com uma missão: de morrer pelos seus próprios inimigos, de morrer por todo ímpio e pecador, assim como eu, como você. E aí Jesus, então, ele derrama o seu sangue e ele paga o preço do nosso perdão, da nossa salvação, e assim nós temos a oportunidade de termos relacionamento com o Pai. Veja o que está relatado em Apocalipse 5:9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus tem toda a autoridade, porque ele conquistou o direito de ter para si todos os homens, toda a sua criação que se perdeu. Ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Toda a autoridade. Jesus tem todo o poder, porque na versão que nós lemos, é me dado toda a autoridade. E a palavra é exousia no grego, que significa também poder. Poder. Quando Jesus não permanece na sepultura, ele está vivo, porque afinal de contas, a história de Jesus não termina no túmulo, né? Não termina ali com ele enterrado, termina com o Cristo ressurreto. Aquilo é uma prova de que nem o poder da morte pôde deter Jesus. Então, Jesus tem o poder de Deus dentro de si, e é o poder do Espírito que estava nele, que o fez ressuscitar dentre os mortos. E ele diz assim: então, esse poder, eu agora deixo com a igreja. Toda a autoridade que eu conquistei, todo o poder que eu conquistei, é para que vocês também exerçam um mandato para cumprir uma missão. E agora vamos para a segunda parte. Você entendeu muito bem sobre poder e autoridade, né? Eu vou aqui rapidamente contar uma ilustração que escutei do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre o que é autoridade e poder, ou o que é poder e autoridade. Poder é um caminhão que pode carregar toneladas numa estrada. E aí ele vai indo lá embaixo, né? Vem numa descida, lá embaixo tem uma rotatória, um entroncamento. E lá embaixo tem uma autoridade, um soldado, um policial rodoviário, né? Que estende a sua mão e faz o sinal, pare. Aquele motorista assim que vê, assim como ele tem um motor poderoso, ele tem um freio poderoso, ele vai freando e até que ele pare, tendo em vista o sinal que fez aquele policial rodoviário. Ou seja, o poder e a autoridade estão juntos na mesma pessoa. Por isso contei essa história. O poder e a autoridade pertencem. Não é uma parte de poder, não é uma parte de autoridade, não é um poder qualquer, não é uma autoridade qualquer, mas todo o poder, toda a autoridade. Não existe alguém que tenha mais poder que Jesus, seja na terra ou nos céus. Não existe alguém que tenha mais autoridade aqui na terra ou nos céus. Jesus tem todo o poder e autoridade. E por que ele está falando isso com os seus discípulos? Porque se ele não falasse isso, quando ele entregasse a missão, os discípulos iam falar assim: ei, você está falando com quem? Nós é que vamos fazer isso aqui? Espera aí, você está falando que a gente vai fazer isso que você está mandando, exatamente nós.
Você está ligado, Jesus, que você está falando com uma porção de pescadores, que você está falando com um dos seus apóstolos que era cobrador de imposto, odiado pelo próprio povo judeu. Você está ligado que você está falando com mulheres e homens marginalizados, que não têm grana, que não têm influência na sociedade. E o Senhor está dizendo para a gente cumprir essa missão. É por causa disso que Jesus disse: vocês não vão no poder de vocês, vocês não vão na autoridade de vocês, vocês vão em minha autoridade e no meu poder. Nossas vidas, amados irmãos, têm um propósito maior. Muita gente vive isolada, sem sentido na vida. Mas o que eu vou ler aqui para você mostra que Deus tem um propósito para usar você. Olha só. Portanto, então, baseado nisso que eu disse, sobre o meu poder, sobre minha autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações. Você entende agora por que Jesus tinha que falar: todo o poder e toda a autoridade me foi concedida? Porque ele estava dizendo a um bando de gente que não tem poder aparente ou autoridade aparente diante dos homens, mas ele está dizendo: eu vou dar a vocês o meu poder, eu vou dar a vocês a minha autoridade, e em meu nome vocês vão por todas as nações, e esse evangelho vai ser pregado em todas as nações. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa. O poder, não se esqueça, o poder, a missão. Tem gente que diz assim: não, eu digo sim para Jesus, mas não para a igreja. A igreja é uma instituição falida. Você não pode dizer sim a Jesus sem dizer sim à sua igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos um corpo só em Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, o restante do corpo. A menos que se você decapitasse o corpo, né? Você fala: não, eu digo sim para a cabeça, mas o corpo sai fora. Jesus está mostrando isso, não pode ser assim. Todos nós temos que estar incluídos dentro da igreja, dentro da comunidade dos santos. Tanto é verdade que ele continua dizendo: batizando-os. Veja só, que tanto que quando o versículo começa, veja só, ele diz assim: portanto vão. Esse verbo ir está no gerúndio. E façam discípulos de todas as nações. Aí batizando, e depois ele vai falar ensinando-os. Esses dois verbos, esses três verbos, indo, batizando e ensinando, eles estão no gerúndio. Mas há uma ordem aqui. O que está no imperativo é: façam discípulos. A ordem de Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a igreja, é: façam discípulos. Fazer discípulos é a ordem de Jesus. Eu creio que eu posso dizer da seguinte maneira: enquanto vocês estiverem na jornada, porque esse ir também é uma palavra que pode ser traduzida por jornada. Enquanto vocês estiverem indo na sua jornada, isso significa o quê? Que aqui aparece o quê? Um estilo de vida. Fazer discípulos não é uma coisa que, peraí, esqueci assim, vou fazer discípulos. Não, é um estilo de vida. Quer ver, ó? Quantos pais nós temos aqui? Ok. Você sabia que pais, os dois juntos, o seu primeiro discípulo é o seu filho, não é? Ué. Qual o estilo de vida que você tem vivido? Você está fazendo o seu discípulo, primeiro discípulo, ali dentro da sua casa. Fazer discípulos, sendo a imagem e semelhança de Jesus na sua casa, é um estilo de vida. Esse verbo, então, ir, a jornada significa estilo de vida. Façam discípulos como estilo de vida. E como fazer? Batizando. Exige uma evangelização discipuladora. Não é alguma coisa que eu falo para alguém:
Jesus morreu por você, aceita Jesus, agora pronto, tá, então está salvo, pronto, tchau, até nunca mais. Não, evangelização discipuladora significa pregar a palavra, levar essa pessoa ao batismo até que ela chegue à maturidade. Exige você andar junto com aquela pessoa. Que melhor maneira do que um pequeno grupo multiplicador? Eu não sei se você já faz parte de um pequeno grupo multiplicador, mas o pequeno grupo multiplicador é um estilo de vida, porque toda semana aquelas pessoas se encontram e elas estão ali sendo o quê? Discipuladas. Sim ou não, pastor do amor? Aguardar todas as coisas que Jesus ensinou. Uau! Guardar todas as coisas, ensinando-os a obedecer, porque eu estou lendo aqui uma versão que fala guardar, no sentido de que a gente não deve apenas ensinar no sentido de passar conhecimento, mas é ensinar a obedecer tudo que Jesus disse, tudo que Jesus falou. Tem um texto lá em Mateus 25, 34, 40, que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado. Olha quem são os benditos, ó, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo, doente e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te colhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso significa, amados, que quando eu estou falando aqui de evangelização, de RD, de PGMs, eu também quero envolver aqui o ministério de compaixão e graça. Porque a gente precisa ter compaixão. Se a gente é de Jesus, a gente precisa ter essa compaixão. Isso faz parte do ser discípulo, faz parte de ter compaixão. Você percebe o tamanho da sua missão, da nossa missão? É claro que você fala: mas eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo isso. Não é você vai fazer tudo isso sozinho. Por isso que nós temos que estar em corpo, por isso que nós temos que estar em igreja, para que nós possamos cumprir com a grande missão de Jesus. Isso tem que envolver todas as pessoas, de todas as faixas etárias, e eu queria que o meu pastor do amor passasse uma higienização nesse aí, num dos microfones. Quero convidar o meu amigo, meu irmão Felipe Bittencourt, para que ele venha aqui, pastorzão, missionário. Ele é um monte de coisa, gente, não dá para falar tudo que ele é, não. Aê, o povo já sabe, já até te aplaudiu. Chega aqui, chega mais perto. Felipe, você é um cara, eu sei, eu conheço um pouquinho de você, né? Sei como você anda. Você é um cara que ouviu essa voz, fazer discípulos. Inclusive o Felipe, além de tantas coisas que ele faz juntamente, ele também é um líder de PGM, né? E ele é um cara multiplicador. E eu sei que as pessoas do PGM dele são muito bem cuidadas. Parabéns por isso. Mas, pastor William, ele ouviu um desafio. Escuta, igreja, escuta esse desafio. Então, mas principalmente, eu vou pedir para ficar em pé. Quantas pessoas aqui têm de 18 a 26 anos? Fica em pé um instante só. Quem tem de 18 a 26 anos, fica em pé. Quem tem de 18 a 26, ó, já tem aqui um bom começo. Pode se assentar, obrigado. Olha só, Felipe, Deus falou algo tremendo com você, porque a gente tem um trabalho que o pastor Gui, que estava ali, acho que ele estava na bateria, ele está ali, cadê ele? Olha lá. Inclusive o pastor Yuri chamou aquela galera ali. Temos um trabalho com adolescentes acontecendo. E temos também um trabalho que os pastores lindões lá, Luiz e André, fazem com a galera já casada, com filhos lá. Mas parece que
tem um espaço ali, um vácuo. Eu senti isso no meu coração, que parece que a gente está faltando alguma coisa. E como Deus sabe que está faltando, Ele levanta alguém para fazer isso que está faltando. O que é que você ouviu no teu coração? Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Eu queria compartilhar com vocês, muito rápido aqui, vou até apoiar aqui, algo que Deus falou ao meu coração enquanto eu orava por essa igreja, enquanto eu orava pela juventude aqui da PIB. Porque eu, como participante dessa juventude, eu me senti impelido pelo Espírito Santo para poder orar e ver o que Deus queria fazer através da gente aqui nessa igreja. E isso que eu orei, e depois de um dia de muita oração, jejuando, Deus compartilhou algo comigo. Eu compartilhei com o pastor Ronaldo e com o pastor Gilson. E o que eu vou compartilhar aqui, eu creio que seja algo profético que Deus quer fazer através aqui da juventude da PIB. E eu falei isso anteriormente, eu não quero convencer você, principalmente você que é jovem, que é adolescente, que é aqui da juventude da igreja, não quero te convencer a participar disso. Mas eu quero de alguma forma fazer com que aquilo que está sendo derramado no meu coração e está me impulsionando possa ser derramado no seu coração também. O pastor Ronaldo falou aqui sobre missão, né? E nós, quando cumprimos uma missão, é muito ruim a gente cumprir uma missão sem saber o propósito dela, sem saber o porquê da missão que a gente está cumprindo, porque fica meio vazio, a gente fica sem motivação, a gente fica sem encorajamento. E talvez, o que eu creio que Deus está compartilhando com essa igreja, com essa juventude, é esse porquê. O porquê nós jovens devemos continuar em 2022 participando de uma comunidade, participando da igreja, participando da missão que Ele tem para a gente. Lá em 1 João 2,13, João escreve assim: jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Então o João está falando de algo que já aconteceu. Ele está falando com a gente, nós que somos jovens. Se você não é jovem, e você conhece alguém que tem jovem, eu quero que você ajuste o seu olhar para começar a olhar para essas pessoas da maneira que a Bíblia diz que nós somos. E eu escrevi o que eu acredito que é isso que Deus está falando com a gente nesse ano de 2022. E por que eu escrevi? Eu escrevi para eu não esquecer. Porque é muito fácil, daqui a um mês, alguns problemas podem vir sobre nós, trabalho, serviço, faculdade, e a gente se esquece daquilo que Deus falou lá atrás. Mas quando a gente escreve, a gente pode reler e relembrar e trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança para continuar caminhando. E eu queria ler isso para vocês. Eu escrevi assim: eu realmente acredito que a juventude é a força do movimento cristão, onde acontecem as maiores experiências com Deus e onde homens e mulheres são levantadas para marcar uma geração deixando um legado eterno. Eu realmente acredito nisso. Os grandes desafios de crescimento e responsabilidades se iniciam na juventude: emprego, família, faculdade e decisões que vão ser carregadas pelo resto da vida. Eu acredito com toda a minha força que é possível uma juventude que toma decisões sábias e que vence o maligno. Uma juventude santa que tem um posicionamento com princípios cristãos, que não se abala e descobre a sua identidade e vocação em Cristo. O grande porquê é que já vencemos o maligno, não em nossa força, mas na ressurreição de Cristo. Eu acredito em uma juventude que anda à altura do seu chamado. Eu queria compartilhar isso para que vocês, nós, a juventude aqui dessa igreja, a gente pudesse ter essa visão daquilo que Deus tem para a gente esse ano. E a gente pudesse entender que a nossa missão aqui dentro dessa igreja é muito maior do que a gente imagina, porque a gente já venceu o maligno. Amém. Glória a Deus. Eu falei para ele o seguinte, gente. Aí, ó, você viu o povo aplaudindo? Eu disse para ele que eu quero seguir um líder assim. Um líder que tem esse modelo, que não fica assim, bom, sabe o que é? Eu acho, eu não sei. Não sei se a gente vai conseguir, se a gente tem isso. Não, crendo no poder e na autoridade que já foi concedida. Você viu o que ele escreveu? Então, ele derramou, você derramou sobre mim esse seu desejo. Por isso que eu disse para você, eu acredito no seu chamado e eu acredito no que Deus vai fazer através da sua vida em nome de Jesus. E você, jovem, que ouviu isso agora, presencialmente, ou você que está vendo a gente pela internet, fale conosco. 3041 44 44 é o WhatsApp, você pode ligar, você pode fazer. Mas agora, fale conosco. Agora, nesse momento que você vai estar nos ouvindo, porque isso não vai parar por aqui, isso tem um planejamento. E se você quer saber como eu faço parte desse mover do Espírito Santo dentro dessa juventude aqui da primeira,
que vai afetar essa cidade, que eu tenho certeza vai ser modelo dentro dessa nação, eu tenho certeza que tem muita gente que Deus já está levantando, pessoas que estão sendo alcançadas agora, e que vão fazer contato, e o Felipe Bittem vai fazer contato com você, com certeza, porque Deus conta com você para cumprir a missão. Vamos aplaudir a Deus, mais uma vez, pela vida desse líder super de Deus. Gente, olha só, para terminar o ponto terceiro, ele é tão importante quanto os outros. Porque você não sabe de qual poder, qual autoridade, você não vai realizar a tua missão. Agora, não tem hora que você fala assim, entendi, poder, autoridade, entendi a missão, é grande, mas eu vou nesse poder, nessa autoridade. Mas não tem hora assim que a pessoa fala assim, beleza, igual tocar aqui no Felipe e falar assim para ele, Felipe, beleza, vai. Não, ele conta comigo, ele conta com as minhas orações, ele conta com a minha ajuda de estar perto, de estar estimulando, como líder da igreja também, não é? Porque é difícil quando uma pessoa fala vai e deixa você né? Ele fala vai, mas vaza, ele fala vai, mas não vai junto. Jesus não é assim. Então, vou te mostrar claramente porque é que você pode contar com a presença de Jesus todos os dias. Sabe por quê? Porque Jesus entrou nos nossos dias para fazer parte de todos eles. Tinha 2 discípulos, logo depois da crucificação e do sepultamento de Jesus, que eles estavam em Jerusalém. Vamos ilustrar aqui que essa máquina de bolhas aqui, ficou legal isso aqui, né, gente? Essa máquina de bolhas aqui seja Jerusalém. E aquela outra máquina de bolhas lá seja... você está indo para Emaús, os 2 discípulos de Emaús. Então os 2 homens estão caminhando e se aproxima um terceiro. E os interpela. Diz assim, escuta, por que vocês estão caminhando tão cabisbaixos assim? Por que vocês estão tão tristes? E eles dizem, você é o único ser vivo dessa região que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Todo mundo está falando, o que aconteceu? Não, é que Jesus, e continua o caminho, lá para Emaús, é que Jesus, varão poderoso, homem poderoso em palavras e obras, a quem a gente julgava que seria o Messias, que nos libertaria de Roma, do Império Romano, desse poder que está sobre nós, ele morreu. E olha, a gente acreditava muito nele, porque ele ensinava muito bem, ele falava muito bem, quando ele orava, demônios saíam, ele expelia demônios, ele curava pessoas que estavam doentes há muito tempo, a gente viu cada cura, ele curar cego, ele fazer paralítico andar, ele fez a mulher com fluxo de sangue cessar o fluxo de sangue, ele ressuscitou Lázaro depois de qual? 4º dia, o cara já cheirava mal, e a gente ficou olhando aquilo e falando, puxa, esse homem, tantos sinais, é ele mesmo. Até que nesses dias atrás aí, ele morreu. E lá se foi a nossa esperança. Porque a gente tinha muita esperança nele, mas já é o 3º dia e nada aconteceu. Olha de onde eles saíram e para onde eles estão indo desesperançados. Aí Jesus os alerta, homens nécios, tardios de entendimento, vocês não conseguem entender onde está o coração de vocês. E começou a explicar, desde Moisés, passando pelos profetas, todas as profecias a respeito do Messias, onde que ele nasceria, o que aconteceria durante o seu nascimento, o que ele passaria durante as suas vidas, o que aconteceria, que ele seria entregue aos ímpios, que ele precisaria passar pelo escárnio, pelo sofrimento, pelos açoites e morreria derramando o seu sangue, que ele seria o servo sofredor. Mas vocês parecem não terem prestado atenção quando foi dito claramente que ele ressuscitaria. E aqueles homens ficaram, puxa, que palavra. Mas já era tarde, eles estavam indo para Emaús, eles falaram, fica conosco, vamos comer alguma coisa, e depois você continua, você ganha força. Aí ele parte o pão. Quando ele parte o pão,
aqueles discípulos, Jesus! E quando eles reconheceram Jesus que havia ressurreto, Jesus sumiu deles. Eles correram, eles não foram mais para Emaús, eles voltaram para Jerusalém, pés rápidos, e chegaram nos apóstolos e disseram, ei, vocês precisam acreditar. Sabe o que aquelas duas mulheres contaram, que elas foram ao túmulo e o túmulo estava vazio? Sabe o que aquelas mulheres contaram, que Jesus apareceu a elas? É verdade, porque agora, não é só mais pelo que a gente sabe através delas, nossos olhos viram, Jesus vive, Ele é ressurreto. Gente, isso é uma palavra que deve... Aqueles homens estavam no caminho da desesperança, eles voltam, porque agora eles sabem que o Redentor deles vive, que Ele ressuscitou e que Ele está presente na vida deles. É algo maravilhoso, é a notícia mais maravilhosa do Evangelho. E aí então, eles contam, sabe, os apóstolos eles acreditam, mas não acreditam muito. Tanto é verdade que Jesus, eu acho que a reação dele é mais ou menos como a nossa aqui. Aí Jesus, ele aparece para eles, e eles dizem, uau, Jesus ressuscitou mesmo. Só que o irmão Tomé costumava faltar culto. E ele faltou o culto que Jesus apareceu, tá vendo? Você fica faltando o culto aí, perde a bênção. Hein? Aí, ele falou, ressuscitou? Tomé, ressuscitou, nós vimos já as mulheres viram, os discípulos viram, agora nós vimos. Eu só acredito se eu tocar nas suas chagas, nas suas marcas. E ele disse assim, bom, Tomé. E Jesus aparece de novo a eles, e aí tem o culto em que o irmão Tomé resolveu não faltar. E Jesus falou assim, você duvidou? Toca em mim. E ele tocou e percebeu que era Jesus. E aí Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Falou, agora você me reconheceu, Tomé, porque você me viu. Bem-aventurado os que não viram e creram. Sabe por quê? O Evangelho é o Evangelho da anunciação. Naquele que crê, não aquele que primeiro precisa ver, mas naquele que ouve as palavras. Vou te dar o segmento das coisas. Aqueles discípulos, eles primeiro ouviram a palavra, mudou a mente deles, seus olhos enxergaram. Porque ele não conseguiu, Jesus não dissertou a palavra, contando tudo o que era profecia sobre ele. Pois bem, depois disso, eles falaram assim, mas não é que quando ele falava, o nosso coração ardia? Entendimento renovado e coração queimando. Uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Coração queima. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo o seu coração não queima com a presença de Jesus ou pela presença de Jesus? Isso é muito necessário. Nós vamos cantar. E aí, meus amigos e meus parceiros, chegam aí. Sabe de uma coisa? A gente precisa entender que a presença de Jesus é conosco, porque não existe nada mais consolador. Não existe nada mais motivador. Não existe nada mais cheio de esperança. Não existe nada nos céus ou na terra que seja melhor que a presença de Jesus na sua vida. Alimente vida com Deus. Alimente vida com Deus. Chegue pertinho do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque cada vez mais temos lutas e tribulações. E a tendência nossa é ficar com cara de sexta-feira. Sabe como é cara de sexta-feira? Cara de sexta-feira não é que vai vir sextou, vai vir o final de semana. Não, nesse contexto, cara de sexta-feira é a cara do funeral. Jesus está morto. Quando você vive na presença de Jesus, você fica com cara de ressurreição, você fica com cara de domingo, você fica com a cara feliz de expressão da verdade. Porque a Páscoa não termina no funeral, a Páscoa termina com a festa da ressurreição. E é isso que nós devemos viver.
para cumprir a nossa missão, em nome de Jesus. Um desafio. Quero até, pode chegar aí, ó, vai chegando. Fica aqui comigo, não me deixa sozinho, não. Sabe de uma coisa, Fran? Eu estava ouvindo esses dias um vídeo do pastor Russell Shedd, e ele estava contando uma coisa muito interessante. Ele estava dizendo que uma vez ele estava numa conferência de evangelização nos Estados Unidos, no tempo quando o presidente era o Jimmy Carter, e tinha 32 americanos que foram tomados de refém no Iraque. E aí ele pediu para levantar as mãos todas aquelas pessoas que tinham compaixão e que estavam orando por aqueles 32 soldados americanos que estavam reféns no Iraque. Aí, a maioria dos americanos que estavam ali levantaram suas mãos. Ele tinha que falar em 1 minuto, não é 5 nem 15, a mensagem dele tinha que ser em 1 minuto. Já pensou? Você vai dar uma mensagem em 1 minuto, rápido. Mas sabe o que ele terminou, como ele só tinha 1 minuto? Logo depois que eles ficaram com as mãos levantadas, eles diziam, olha, fica com a mão levantada. Agora eu quero que fique com a mão levantada todos aqueles que oram por 32 milhões de iraquianos que são reféns de Satanás e que precisam ouvir o evangelho da transformação e da salvação. Quantos aqui estão orando por eles? Aí foi abaixando uma mão, outra mão, ficou mais ou menos 2 ou 3 mãos levantadas. Aquele pastor, para terminar, só tinha 1 minuto, disse assim, percebi que vocês são muito mais americanos do que cristãos. E se assentou. Igreja, isso é uma chamada para nós. Você é um cidadão celestial, que foi alcançado pelo poder de Jesus, a autoridade dele está sobre você, para você cumprir a missão de fazer discípulos em todas as nações. E ele não falou para você e te deixou sozinho, ele falou para você e está com você todos os dias da sua vida.